Olá, professor. Obrigada por mais uma vez estar com a Eclésia para olharmos a atualidade informativa. Por estes dias, a atualidade passa pelos resultados das eleições da região autónoma da Madeira, que deu a continuidade do PSD no governo. Após Alberto João Jardim, Miguel Albuquerque sucede com uma maioria absoluta, à data que nós conversamos, uma maioria absoluta de 44,33%. Dá-lhe menos um deputado face ao resultado de outubro de 2011. De qualquer forma, há uma grande vantagem de Miguel Albuquerque até à segunda força política mais votada, neste caso o CDS, com cerca de 14% e 7 deputados eleitos. Como ler estes resultados das eleições autónomas da Madeira perante este cenário, perante estes resultados dos principais partidos no poder? Bom, eu acho que estas eleições assinalam, ou o resultado delas pode ser lido como uma espécie de renovação na continuidade. E na continuidade porquê? Porque o PSD de facto lidera a Madeira há 40 anos, desde as primeiras eleições, em 1976, não logo já na sua fórmula jardinista, com o Dr. Alberto João Jardim. Ele só assumiu funções em 78, mas desde 76 em diante, esta é talvez a 11ª maioria absoluta, creio eu, portanto 10 conseguidas pelo anterior líder e esta maioria absoluta agora conseguida. Renovação na continuidade, porque há um legado histórico que não é rompido, ou seja, o eleitor na Madeira revê-se largamente, ou aquele que foi votar, isso é um aspecto que com certeza vamos ver. A maioria dos eleitores que votaram, 44%, salvo erro, votaram numa continuidade de uma cor política, acham que o PSD é a melhor alternativa para continuar a liderar os destinos da região autónoma, mas apostaram numa renovação, ou seja, o facto de o Dr. Jardim não se apresentar às eleições pela primeira vez não causou um efeito que poderia ter acontecido, se o PSD apresentasse um candidato fraco, um candidato demasiado alternativo, provavelmente tinha havido alguma fuga de voto, não para o PS, que é o partido que concorre historicamente nacional e também regionalmente, mas se calhar para algum epifenómeno, como de facto aconteceu, a quarta força política mais votada é o Juntos pelo Povo, JPP, que é uma sigla que provavelmente concorreu a estas eleições e nas próximas há de metamorfosear-se noutra coisa qualquer, mas não. O PSD segurou os seus votos, desce um bocadinho de 47, 48 que tinha tido nas últimas eleições para 44, desce de 25 mandatos para 24 apenas, portanto tem maioria absoluta, mas enfim, por uma linha muito ténue. O grande desafio que ao Dr. Albuquerque se coloca a partir desta semana, quando começar a formar o seu executivo, é de facto não romper com o PSD, romper com um jardinismo com o qual ele próprio vinha rompendo, ele que foi durante muitos anos o Delfim, digamos assim, enfim, o número 2, ou um dos grandes candidatos a ser o número 2, teve que fazer a sua distanciação e a sua ruptura. E desafiou a liderança. Desafiou a liderança por forma a ir buscar os votos de um PSD que já não se revia nesta continuidade histórica, e é exatamente a esse eleitorado conservador, mas que quer, apesar de tudo, alguma alteração, alguma mudança, caras novas, hábitos novos, é esse eleitorado que ele tem que segurar agora para conseguir a suficiente renovação sem pôr em risco o tal lastro histórico. Podemos então dizer que a vitória não é de Miguel Albuquerque, mas herdeira de Alberto João Jardim e também de uma oposição dividida? O eleitor, quando vai votar com os dados que tem sobre a mesa, e o que ele pode avaliar é a obra que o Dr. Alberto João Jardim deixou na região autónoma nestes anos todos, porque tirando a Câmara do Funchal, o novo líder não tem uma obra pessoal ainda muito grande para com isso chamar votos. Portanto, é ao fim e ao cabo um último sufrágio ao jardinismo, mas em que às pessoas é dito o Dr. Alberto João Jardim já não será o próximo líder, será este. E, portanto, o grande teste vai ser, não sobretudo em relação às oposições, porque a distância entre a primeira força política, a segunda, a terceira e a quarta, eu acho que, quer dizer, a segunda, a terceira e a quarta somadas não venceriam as eleições, se tivesse havido essa mega junção,
Ao Dr. Albuquerque, o grande desafio que se coloca neste momento é um pós-jardinismo em que ele consiga, a prazo, daqui a 1 ano, 2, nas próximas eleições, daqui a 4 anos, ele ser julgado pela sua obra. Portanto, já não haver a memória, ou já estar mais diluída a memória do que foram quase 4 décadas com o jardinismo naquela região autónoma. Outro dado a reter do resultado das eleições na Madeira é o número da abstenção, 50%. Apesar de muitos dizerem que estas listas eleitorais não estão atualizadas, onde constam muitos imigrantes, este número, de qualquer forma, não é irrelevante. Não é um número irrelevante. É verdade que há uma abstenção que é técnica, ou seja, aquela abstenção incontrolável que vem de imigrantes, neste caso, de pessoas que já não votam, de óbitos, não há uma atualização regular das listas, mas seja como for, quando se aprecia a abstenção, aprecia-se com esse dado. E 50% mais qualquer coisa de resultado... Brancos e nulos, cerca de 5 mil. Parece-me muito, porque estamos a falar de um universo de votantes na casa dos 120 mil, 125 mil, o que significa que não foram à urna 60 e tal mil eleitores potenciais. E porquê? O que é que podemos dizer? A abstenção tem sempre 2 interpretações. Tem uma interpretação mais simpática, que nos diz que as pessoas que se abstêm-se porque, no global, estão satisfeitas com o que têm. Portanto, não sentem necessidade de ir votar nem para contestar o que existe, nem para sufragar o que existe. Portanto, é um eleitor mole, é um eleitor que aceita o status quo tal como ele existe. Ou então pode significar eleitores que não se revêem no jardinismo e na sua continuação por interposta pessoa, mas que também não se sentiram, como me parece que os resultados refletem, não sentiram o apelo de uma alternativa política. Porque se o PS, coligado com outras forças políticas, tem apenas 11% ou 12%, não estamos a falar de uma alternativa política ao mesmo nível. Portanto, há um certo vazio político na Madeira que continua, fruto de 40 anos da mesma cor política, que tem algum efeito eucalipto à sua volta, porque seca as oposições. E o que nós vemos é que continua a haver um PSD muitíssimo incrustado no Estado, na função pública, na máquina política das obras públicas, e num meio pequeno, numa ilha. Isso é muito fácil, e uma vez instalado, desinstalar demora muito tempo. E o facto é que nenhum dos interlocutores da oposição se conseguiu afirmar minimamente como uma alternativa. E, portanto, provavelmente vamos ter o PSD na região autónoma ainda durante mais alguns anos, até que, desaparecida a sombra do jardinismo, possa haver mais alguma igualdade em termos de competitividade eleitoral entre os novos rostos que o PSD tem e futuros novos rostos que o CDS e que o PS, sobretudo, venham a ter. O PS ficar atrás do CDS parece-me, não só na Madeira, mas pensando no próprio debate nacional, parece-me que para o PS deverá levar a alguma reflexão. Mas não seria de esperar um PS mais robusto, mais incisivo, mais presente, ainda mais contando com um líder do partido a nível nacional presente a fazer campanha na região autónoma da Madeira? E por ter havido esse investimento é que eu acho que o resultado é tão mau, porque se não tivesse havido esse investimento, provavelmente poderia o PS nacional agora dizer, bom, isto é uma questão regional, nós não temos nada a ver com isso, mas não. O PS em Lisboa apostou. E apostou porquê? Porque achou que Madeira poderia ser um primeiro laboratório de teste do que era a rejeição do eleitorado às políticas austeras e de cortes que nos últimos anos foram lançados sobre o país e, portanto, também sobre as ilhas. A austeridade na Madeira é uma questão que é séria, é uma questão que vai ter que continuar, mas repare-se como o PSD novo já está a alterar, pelo menos, o ambiente dessa austeridade ao dizer que é preciso diálogo com Lisboa. Portanto, não vale a pena a postura jardinista que era eu faço a obra que eu entender, eu contraio a dívida que eu entender, mas ao menos desenvolvo a ilha. Parece haver aqui uma abertura a uma estratégia de concertação mais nacional em que a Madeira é chamada, como os Açores e como todas as outras regiões, é chamada a um contributo para
um coletivo nacional que ainda está bastante necessitado dessa ajuda. Vamos ver como é que as coisas evoluem e vamos, sobretudo, ver como é que o jardinismo passa da política ativa para a história. Portanto, como é que ele vai ser lembrado. Porque há uma coisa que é verdade. Com todos os alegados abusos e com todo o endividamento e toda a concentração de poderes e de influência que qualquer homem que exerce um cargo durante quase 4 décadas tem. O Dr. Jardim governou na Madeira mais tempo do que Salazar, o Estado Novo. Bateu esse recorde há poucos meses atrás, mas o recorde é dele. Facto é que a Madeira de 1976, 78 e a de hoje são incomparáveis. E, portanto, a Madeira hoje é uma região muito mais desenvolvida, continua, como é óbvio, com bolsas de enorme exclusão social, mas quem ia à ilha nos anos 70, 80 e quem vai hoje, nota uma diferença muito grande. E isso é algo que a história tem que reconhecer ao Dr. Alberto. A minha última pergunta ia nesse sentido. É justo ou não fazermos uma leitura nacional a partir destes resultados das eleições da região autónoma da Madeira? Haverá sempre quem a quer fazer e haverá sempre quem não a quer fazer. O líder do CDS local dizia na noite eleitoral que as eleições tinham sido difíceis para o CDS porque, ao fim e ao cabo, ele era oposição na Madeira a uma cor política com a qual governa na República. Portanto, nunca é fácil dizer que o PSD não cumpre na região autónoma, mas, ao mesmo tempo, ser governo com o PSD a nível geral. Haverá uma leitura que eu acho que é importante fazer, é os partidos políticos do nosso establishment. Na Madeira, um deles foi um colapso completo. E, portanto, acho que o PS deve olhar para dentro de si, tem alguns meses, e eventualmente pensar que discurso de alternativa é que quer apresentar numas eleições nacionais em que pensamos nós, quer o PSD, quer o CDS, irão à urna juntos.